Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um espaço que nasceu de conversas reais, de cafés longos, de muitos desabafos que se tornaram consciência. Então aqui é um espaço de troca, de escuta, de acolhimento, onde o ser mulher não cabe em uma caixinha. Pelo contrário, é uma experiência viva, complexa, diversa e cheia de camadas. Bom, eu me chamo Aline, sou psicóloga, atuo na saúde do trabalhador da CESPA, atuo na área clínica e sou coordenadora de um comitê estadual de equidade no SUS. Eu me chamo Andresa, eu sou enfermeira, sou terapeuta integrativa. No SUS eu atuo com as práticas integrativas e atendo também mulheres nas suas mais diversas vulnerabilidades. E hoje, para começar para estrear, né, o nosso primeiro episódio, vamos falar de um tema muito necessário, porém urgente. Vamos falar hoje sobre o feminicídio. E antes de qualquer dado, antes de qualquer explicação, eu queria fazer um levantamento aqui, uma pergunta, né? Quantos de vocês eh, já presenciaram mulheres vivendo violência, né, em silêncio? Então, em relações que ela vivia violência, mas ninguém percebia, ou ela mesma não conseguia relatar. Então, quantas mulheres já se calaram? Quantas já ouviram que estão exagerando? Quantas já se diminuíram? E hoje, para iniciar essa conversa, estamos aqui diante de um convidado muito importante que atua diretamente no enfrentamento dessa violência a mulheres. Sérgio Moura, é um grande prazer receber você aqui, é uma honra estar com você aqui. E vamos lá, nossa primeira pergunta para abrir esse podcast. Afinal, né, o que caracteriza o que é o feminicídio? O que é o feminicídio em si? Tá. Andresa, primeiro, muito obrigado por me chamar. Aline também, muito obrigado por me chamar. Peço permissão para todas que vão ouvir, que estão escutando, né? Para que um Sim. homem comece logo na estreia falando sobre isso, porque realmente a responsabilidade é nossa, né? Eu sou servidor público do Estado do Pará, trabalho na linha de enfrentamento à violência masculina contra a mulher, na violência de gênero, há quase 4 anos, diretamente quase 4 anos, mas eu já sou servidor público há 12. Então, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado por estar aqui. A E gente conte agradece comigo também. para a gente conversar e agir. Porque só conversar e só postar também não resolve muita coisa. Tem que Sim. colocar em prática muita coisa. Respondendo a tua pergunta, feminicídio, o que que é? Infelizmente é algo que a gente vê todo dia, né? Os números mostram, Uhum. são 4 por dia no país. O país ocupa a estatística aí de quinto no mundo onde mais se mata mulher pelo fato de ser mulher e nada mais é que um crime de posse, né? Ou seja, o homem acha ainda, né? Nós homens, eu tenho que falar nós porque eu também sou homem, então Uhum. tenho que incluir nessa responsabilização. É um crime de posse onde o homem continua, onde nós homens continuamos a achar que a mulher é uma propriedade e que a gente pode usá-la, dispor e indispor e até mesmo destruí-la quando ela contraria as nossas expectativas, ou as nossas ordens, ou a nossa vontade do que ela tem, que a gente acha que ela tem que fazer. Então, dessa forma é que o feminicídio ocorre. Infelizmente, é essa mentalidade que ainda é muito muito vigente, muito Sim. predominante, né, na nossa sociedade. Sim. Então, eh, e a gente percebe também que essa estatística ela só aumenta, né, infelizmente. Uhum. E aí a gente tem uma dúvida, por isso que a gente chamou o homem, de na tua visão, né, de homem, o que leva alguns homens a praticarem o feminicídio? Tu consegues perceber, assim, que tem um predomínio, um comportamento que leva a esse crime? Andresa, eu penso que é o medo. É o medo de perder Uhum. o poder que ele tem sobre a mulher. Ele não tem poder sobre o colega dele, porque ele é igual no trabalho, ou ele não é um superior, ele não manda em ninguém. É, em alguns casos, né? Mas tem casos, o tenente-coronel mandava em um monte de gente, ainda assim, ele tinha medo de perder o poder sobre a mulher. E matou a mulher e colocou a culpa nela e disse que ela se matou, que ela poderia até se
Simulou um lesionado, né? suicídio, Simulou né? suicídio, esse simulou as lesões para que incriminasse ele. Ou seja, a desresponsabilização e o sentimento de que não vai acontecer nada ainda é muito grande. Eu acho que a sensação de impunidade também prevalece e aí o homem continua achando que pode fazer aquilo que fazia antes. No meu local de trabalho, eu sempre falo isso para todos os homens que eu atendo, que são suspeitos ou autores ou qualquer coisa que seja apresentados por conta de uma situação de violência doméstica. Eu sempre falo, mudou, a sociedade mudou muito e está mudando e vai mudar cada vez mais. Vocês têm que aprender a se enquadrar. Não dá mais para ser como era antes, na época dos nossos pais e dos nossos avós, de que a mulher era submissa, de que a mulher ia aturar tudo, de que a mulher ia ficar calada. As mulheres não vão mais ficar, em grande parte não vão, e vocês têm que aprender a lidar com isso. Não sei como, mas vocês têm que aprender. Não sou eu que vou ensinar, e muito menos elas. Eu falo isso com uma arma na cintura. Ainda assim entra por um ouvido, sai pelo outro. Eles são levados para a cela e ainda assim eles continuam achando que não fizeram nada demais. Então, tu achas que eles têm capacidade de mudar? Tem, eu acho que tem, mas não querem. Então não vai ser nem uma juíza, ou um juiz, ou eu, ou uma filha, sabe? Não vai mudar. Depende dele. E ele não quer. Ele simplesmente não quer. É o que eu vejo na minha frente. Ele não quer mudar. Ele coloca a culpa em todo mundo, em Deus, o diabo e no mundo. Mas ele não assume a responsabilidade. E o que tu achas que pode contribuir para mudar esse cenário, essa realidade, Sérgio? Aline, eu não tenho uma resposta simples, né, para isso. Não dá para dar resposta simples, porque é um problema complexo que remonta a séculos, anos. A gente vê isso aí está instituído há muito tempo, né? Eu sei que nem sempre foi assim. Antes de eu ir trabalhar, lá onde eu trabalho agora, eu fui procurar entender, buscar o letramento. E percebi o quanto realmente aconteceu o apagamento das mulheres, o quanto se desvirtuou, o quanto a religião influenciou, o quanto a sociedade capitalista influenciou, o quanto um monte de coisa influenciou para que a violência física influenciou para que nós homens, tomássemos o poder dessa forma. E é um problema tão complexo, tão enraizado que eu não sei como fazer algo para mudar. Por Eu onde não acho que começar, vai. né? Não sei por onde começar e realmente eu fico sem perspectiva de que vai melhorar. E o que te levou a buscar esse letramento? E como tu eras antes desse Eu letramento? era como todo homem, sabe? Algo que eu consigo me lembrar é que eu nunca fui misógino. Eu nunca senti raiva de mulher simplesmente por ela ser mulher. Isso eu nunca tive esse sentimento. Mas eu já cheguei a pensar que a culpa de nós homens sermos assim era de vocês, das mulheres. Afinal, são vocês que normalmente criam a gente. Nós homens vamos embora e deixamos o filho com as mães. Ou quando nós estamos, nós somente ajudamos. A gente ajuda a criar, mas a gente não participa da criação. E aí eu disse, pô, a culpa é da mulher. Essa é a mulher que nos cria. Sempre foi a minha mãe que me criou enquanto meu pai estava no bar, estava trabalhando, estava curtindo o time de futebol dele. Então a culpa é dela. A culpa é da minha mãe. Quer dizer, eu procurei uma solução fácil para um problema complexo. Né? E aí quando eu comecei a ler e comecei a ver na prática como funciona, aí eu vi que, infelizmente, a teoria... como eu li outro dia desse... Eu vi na internet que na prática a teoria é outra. Então, a teoria é legal, é muito boa, né? Tem que ter. Só que na prática eu não consigo ver uma perspectiva de que vai melhorar. E aí eu vejo estudiosos, sociólogos e povo da internet dizendo que é assim, é cíclico e que vai, antes de melhorar, ainda vai piorar muito. Né? Não é à toa que está aumentando o número de feminicídios. Aí o nosso papel é esse, é continuar agindo, enfrentando, questionando, falando, mesmo que em tom de brincadeira, mas eu acho que o que eu não consigo mais parar de fazer é incomodar. Eu gosto e às vezes eu preciso incomodar outros homens. Sim. Então, quando eu estou numa academia e um senhor, para não dizer um coroa, ou um velho, começa a falar de mulher e tudo mais, eu só dou um grito se eu tiver oportunidade. Mestre, o senhor tem sorte que as mulheres só querem igualdade, porque no dia que elas começarem a se vingar, todos nós estamos ferrados. Aí ele disfarça, é por isso que eu digo que ele não vai querer mudar. E não só idoso, gente da minha idade também, com 48, 49 anos nessa faixa, ouve, dá um risinho de canto de boca ou fica com raiva e
E continua a vida. assim, a tua fala é muito importante porque tu estás apontando um caminho, que é de repente de homens começarem a chamar a atenção de outros homens, né? Sim, Não ser só um lugar que a mulher está reivindicando, mas que um homem que detecte esse tipo de comportamento possa também combater no dia a dia. Por exemplo, não rir de piadas, sim. não colaborar para esse comportamento, para ele não se sentir, digamos, com força para continuar repetindo. Eu sei que só isso não é o suficiente, Uhum. mas eu acho que são pequenas mudanças no nosso dia a dia mesmo que vai começar a mudar esse mindset, né? Uhum. Sim, perfeito. E tem outro detalhe, tu colocaste que tu mudaste. Sim, bem, E graças se a tu Deus. mudaste, né, tu falaste que não acredita na mudança, mas Uhum. por outro lado, tu estás dizendo que tu Reconhecendo, né? conseguiste. É porque eu tô olhando só pro meio que eu vivo, né? Eu não consigo. Eu tô na minha bolha, digamos assim, né? Certo, Então, a bolha que eu vivo, a bolha do rock, ainda é predominantemente sim. é, marcada por muito homem, né? Faz pouquíssimo tempo que tem banda só de mulher. Eu cresci sendo ensinado, eu não sei por quem, a gente nem lembra. Pra ver como é tão estrutural, como é tão. Um negócio é tão invisível, de que gostar de trabalho de uma mulher é coisa de viadinho, é coisa de mulherzinha, que não é Sim. de homem, né? Um colega meu, e isso eu já tinha quase 30 anos de idade, eu lembro perfeitamente que um colega meu disse que era fã da Malumada. Aí eu fiquei assim, caramba, o cara é fã da Malumada mesmo? Não pode ser homem, um cara desse. Com certeza ele é homossexual, ele é gay, né? E, cara, e aí depois que eu consegui mudar isso aí, Uhum. a duras, não, eu não digo nem a duras penas, mas fazendo o que eu faço, aí eu percebi, caramba, se todo homem conseguisse ver esse lado feminino, né, que a gente veio eu lembro do Gilberto Gil falando que ele veio de um homem e de uma mulher, então não tem como ele não ter o lado feminino dele e o lado masculino, Uhum. quando ele foi questionado por um Perfeito. repórter por que ele era tão feminino, tão afeminado. Eu fico usando isso daí contra os meus colegas, mas na minha bolha não muda. Entendeu? E olha que eu não Sim. sou fã de futebol, que é um ambiente que a gente sabe que é muito Predominantemente, predominantemente né? masculino, né? E aí sim, voltando que depois que tu percebe isso, de quanto o feminino também, cara, tem tanto a acrescentar, eu comecei a ouvir banda só de mulher. Eu cresci ouvindo banda de um monte de homem, a galera grunge. Então a única banda que tinha só de mulher, eu lembro, era o L7, é o Seven. Então eu não escutava porque era só mulher. Eu não tinha raiva, mas eu dizia, não, mas pô, mulher fazendo rock, cara, não sei, não Que é vou dar o essa chance. machismo estrutural, É, né? Tá isso. entranhado Uhum, ali, cresceu Sim. isso. e tá sendo só repassado, Exato. né? E aí a gente perde com isso, né? Nós homens, as mulheres mais Sim, ainda, porque são questionadas o tempo todo. Será que ela gosta mesmo de rock? Ela só tá aí por causa do namorado dela, que é baterista. Né? Eu venho sim. escutando isso desde sempre. E aí quando tu abre a mente, diz, porra, aí vem bandas maravilhosas de metal que eu gosto pra caramba. Cripta, Nervosa, Burning Witches, com um monte de mulher botando os caras pra rodar. É a mesma coisa e muitas das vezes melhor ainda, sabe? Sim, Mas ainda assim o cara, o roqueiro tá lá escutando e diz, pô, é bacana, mas melhor mesmo é ficar olhando para aquele aí vocês sabem, né? Aquele sim. corpão dela, pra não falar outra Já forma é, como é macho sempre com fala, outro né? olhar, né? Isso. Aí, cara, eu fico, Sim, putz, o cara não mudou. Parece que ele mudou. E isso eles falam quando tá comigo, né, cara? Quando tá só sim. homem. É, quando tem mulher no meio, dificilmente eles vão tirar essa máscara. E eu queria trazer também, lá na tua atuação, tu percebes arrependimento? Como na hora de abordar, eles demonstram arrependimento pelo crime ou qual é o tipo de sentimento que tu percebes ali na hora? Andresa, pouquíssimo arrependimento, porque como eu te falei, nós homens desde pequenos não somos ensinados a nos responsabilizar pelos outros e pelos nossos atos, né? Então, eles acham que alguma outra coisa a bebida foi a culpada, a droga lícita ou Certo. ilícita, a mulher foi a culpada porque nos calou, o estresse foi o culpado, perdi a cabeça, né? É sempre assim, é o homem que perdeu a Uhum, cabeça, é o sim. homem que estava muito estressado, eu estava sob muita tensão e não consegui lidar com isso. E aí eu explodi. Ou seja, é normal que o homem exploda. Aí, mais uma vez, a gente vai voltar para a estrutura. O homem é normal explodir. Se a mulher explode, pronto. Aí todo mundo fala mal e diz que isso não é coisa que Que é mulher faça. louca, É que ela é louca, que ela é histérica, Isso. histérica. né? Tá lá, né? O cara é apresentado junto com a mulher e como ele não fez nada, entre aspas, né? Não agrediu, ou então ele ainda fala muito, eu nunca bati. Né? Quer dizer, Ok. o bater é o visível, né? Mas a A agressão, e eu violência falo, eu psicológica, rebato né? isso, mas ainda assim ele chega dizendo, eu não vou ser ouvido, e eu sou o único homem plantonista lá. Por aí tu já tira, né? Que é muito trabalho, é muito Uhum. estresse, né? Qualquer Muita pessoa pressão, né? que quer ir para lá, né?
Quando eu fui pra lá, quando eu escolhi ir pra lá, disseram, tu tá maluco? É muito trabalho, o que tu vai fazer lá? Eu sabia que era, mas não imaginava que era tanto. Que é muita coisa. Mas veio a oportunidade, Foi, né, foi. Sim, de Verdade. olhar para Sim. se transformar internamente. Eu acho que é um dos caminhos, né? exatamente. Esse fortalecimento, esse letramento, como foi Uhum. falado, Sim, também ele é importante, tanto para a vítima sair desse lugar, sim. né, quanto para Uhum. o homem reconhecer que há outras formas de se relacionar, Sim. não só num lugar de poder, né? Uhum. Que de certa forma ele acha que exerce poder. Sobre tudo. Sobre a Exatamente. natureza. Né? Imagina se sobre a natureza ele acha que exerce poder. Imagina sobre outros homens, né? Foi como a gente estava conversando mais esses dias, mais cedo, ontem, eu nem lembro com a Aline. E um homem. Por que, que eu sou tão incrédulo com essa história da mudança? É porque realmente parece que o homem não vai mudar pelo discurso de outro homem, porque é mais fácil ele eliminar esse homem mal, mal resolvido, digamos assim, ou que está contrariando ele, do que para permanecer o sistema funcionando, como Sim. funciona há tanto Que está tempo. quebrando esse pacto Isso, narcísico, né? o A tal do Cida pacto Bento que narcísico, usa esse o termo. pacto tem o pacto da branquitude, tem o pacto do Sim, masculinismo, tem o pacto do patriarcado, né, do qual eu faço parte, eu estou inserido, não tem jeito. Eu Uhum. também sou machista, né? Eu cresci numa sociedade machista. O que eu faço é tentar cada vez mais é, diminuir essa quantidade de machismo que eu carrego. Uhum. Mas o que me fez mudar foi isso, foi além de busca do letramento, foi o olhar, assim, com empatia para a prática, para as ações, para as atitudes, para tudo aquilo que me cerca e depois do nascimento do meu filho também. Ele tem 21 anos de idade, então o nascimento do meu filho foi uma diferença muito grande, porque ali eu aprendi a cuidar, eu aprendi a me responsabilizar, a criar essa empatia que acho que todo mundo que tivesse fosse atrás, não necessariamente com o filho, mas com outra pessoa e consigo mesmo, daria uma melhorada boa, melhoraria bastante. Bastante, que eu acho que isso faz muita diferença. Nossa, que alívio ouvir isso. sim, com certeza. E como é que tu fazes com teu filho? De que forma É, há tu 21 anos, faz né, que essa ele vem. desconstrução? Há 21 anos, pra em relação a ele ser Sim, sim. machista, eu converso muito sobre como eu era, como eu pensava. É isso que eu achava que a culpa era das mulheres. É, eu mostro pra ele eu mostro não, eu acho que eu clareio assim, porque às vezes tá na nossa cara e a gente não enxerga, né? E os colegas dele com 18 anos de idade que já tinham medida protetiva porque não aceitavam um termo de relacionamento com a namorada, é, do quanto as mulheres precisam às vezes até de proteção invisível para se proteger de outros homens, a aliança que a mulher usa dizendo que é casada e ela não é, só para que os homens não fiquem dando em cima, não fiquem pedindo telefone, principalmente para mulher que trabalha com público. Tudo isso que eu vim percebendo nos relacionamentos que eu já tive e das mulheres com quem eu trabalho, e aí é isso que eu falo com ele. Eu converso muito para que eu tente mostrar para ele aquilo que não foi mostrado para mim, que eu demorei tanto para perceber. Né? Demorei muito tempo para perceber. Eu consegui essa consciência mediana que eu tenho agora não faz 3 anos. Sabe? Antes disso, como eu falei, eu só não era misógino, mas eu era machista. Então, eu, eu- o que eu me orgulho é de não ser misógino e de não me aproveitar de gente, de pessoas vulneráveis, que E qual infelizmente. seria a diferença, Sérgio, da misoginia e do Uhum. machismo? A misoginia, para mim, é a aversão a tudo aquilo que é feminino, né? Tudo aquilo que é a mulher, é desconsiderar a mulher como ser humano, achar que ela tem que ficar calada, achar que ela realmente tem que ficar no que era lá nos séculos passados. Já o machismo é, é algo mais brando, mas também faz muito mal para todo mundo. Faz mal para as mulheres, faz mal para. Um exemplo prático, se eu conseguir me recordar agora do machismo, a gente vê o tempo todo. É isso, de eu não dar importância, por exemplo, pra uma banda só de mulher. Já a misoginia é aquele jogador de futebol que diz também como é que bota uma mulher para apitar o jogo. Um jogo importante desse. Ou seja, Uhum, se fosse um sim. jogo Sim. desimportante, podia botar uma mulher. Agora, botar uma mulher para apitar um jogo importante, não. Aí não, isso é coisa de homem, que é um ser superior à mulher. Uhum. A misoginia. Acho que é isso. É Certo. isso mesmo. É Me corrijam, isso, por é favor, que isso. Sim. vocês sabem mais do que eu. Na verdade, assim, a gente tem uma autora, né, que é a Bell Hooks, né, e eu tô conhecendo ela agora, né,
Tuas amigas me indicaram, a Andresa, por sinal, a tua xará, Uhum. e a Terezinha. E assim, ela é fantástica, a Bell Hooks, porque ela é desafiadora, né? Ela traz um olhar do feminismo diferenciado. Ela fala que o feminismo ele não é contra os homens, Uhum, né? sim. Ele é contra o sexismo, né? E Uhum. para a gente conseguir mudar, transformar a realidade, a gente precisa envolver toda a sociedade. O que ela diz é que o feminismo não é só para as mulheres, tem que ser para os homens Uhum, também, sim. né? Principalmente, né? É, né? Principalmente. E ela fala até que tem poucos estudos, né, sobre as consequências do patriarcado para os meninos Uhum, e que a gente tem que trazer esses meninos para conversar sobre isso. A gente tem que fazer estudos mais efetivos sobre isso. E é Sim. incrível que a sociedade ela é tão difícil para tocar nesse assunto que isso horrível. reflete em pesquisas, né? A falta de pesquisa, De de informação mesmo, né? Que informação, eu acho que é um dos caminhos, é a informação. exatamente. É um medo de falar em algo diferente, cara. É impressionante. Como eu uso uma camisa de banda escrito Suicidal Tendencies, tendência suicida. O nego já olha no meu trabalho. Essa tua camisa aí, esse meu irmão, isso aqui tá falando sobre suicídio, é um assunto importante. Custa falar sobre isso. Sim. Vamos Sim. conversar. Não é melhor do que pegar e esconder. Sabe? Eu não consigo entender, mas é assim, é o que tu falou. Aí o feminismo, cara, os meus colegas perturbam demais. Eu sou chamado de feminista, né, pelos colegas, pelos colegas com quem eu cresci. Ah, o fenômeno de feminista. Já disseram pra eu me tratar, os meus colegas machos, né? Ó, Aí disseram, vai te tratar, tu tá com trauma, sai daí desse lugar de trabalho que tá te deixando traumatizado. Parece que eles estão querendo me puxar de novo pro aham. lado negro da força que eu saí. É um negócio Sim. meio assim. Inverter É a É, inverter. situação, não, né? mas comigo não funciona, né? Porque eu já falei, eu falo isso pra ele, olha, quando vocês manipulam e dominam a mulher de vocês, elas vão acreditar nessa ladainha de vocês, mas comigo não cola, viu? Porque onde vocês estão, eu também tô, que eu também sou homem, então eu tô nesse Sim. meio. Eu sei como é que é, não vai colar comigo. E aí, mas eles distorcem isso e ficam com essa história de que o feminismo é mulher de cabelo com cabelo no sovaco, que raspa a cabeça, que tá lutando contra o homem, que coisa Peraí, eles deixa eu ver desqualificam de aqui. cada vez. Eles desqualificam de todo quanto é forma, eles querem desqualificar. Sim. E aí eu Ah, Um continuo. estereótipo, né? Criaram um estereótipo. Pois sim. é, mas é o diferente que eu não sei por que incomoda tanto, É. sabe? Não sei por que eles se incomodam tanto com isso. É um negócio dentro deles que são eles que têm que trabalhar, não sou eu que vou lá Sim. dizer para os caras mudarem esse pensamento. Né? E assim, aí aquela história de, imagina que fosse com a tua filha, não cola também porque os caras têm filha, né? E falam isso, sabe? Eu faço muita não, às vezes quando eu tô com muita coisa no trabalho, eu faço as postagens que eu pego da internet, isso incomoda os caras, eles vêm no meu privado e dizem, como eu disse, vai te tratar, vai procurar um tratamento, ou então desce mais ainda o nível e diz, pô, tu tá trabalhando aí muito tempo, tá com cara de mulherzinha, né? Sempre diminui. Nossa. Tu tá com cara de Que coisa, mulherzinha, né? Ai, e aí eu sou brabo, eu trabalho com cara brabo, não sei o quê. Então eu tô com cara de brabo, porque eu fico parecido com aqueles com quem eu trabalho. Tu que trabalha com mulher, tu tá com cara de mulherzinha, estão te pegando também, estão te currando também, tu tá pegando porrada também, é nesse nível. nossa. Aí eu digo, cara, não tá. Aí eu mando um stickerzinho lá, sei lá, eu mando alguma coisa e não tem como argumentar com esse povo, assim, infelizmente. É aquela história de que pedir clemência pro abusador, né, pro agressor, conversar com o agressor não vai funcionar. Esse é o problema. Mas assim, tu achas que o homem também sofre com o patriarcado? Ou só a Pois é, mulher? tem, né, esse lado de que o homem sofre, a gente também sofre violência. Só que as estatísticas mostram que é por outro homem que acha que tá superior a ele, que tem Não mais poder. sofrer no sentido de o homem foi anulado, né? Ele é anulado quando o menino no que diz respeito às Sim, emoções, sim. né? Ele é impedido de se expressar, de Uhum. abraçar. Uhum. Identificar emoções, né? Estou sentindo raiva, estou Sim, sim. sentindo ciúmes. Ele vai Uhum. sendo podado É, disso, podado né? isso, Não posso chorar. Ele é Isso. podado de abraçar, de demonstrar Sim. Uhum. afeto, Sim. né? Eu não sei se tu passaste por isso como homem. Pode ser. Meu pai só me abraçava e dizia que amava se tivesse porre. Se estivesse embriagado, né? Se não tivesse em sã consciência, eu não conseguia falar, porque o pai dele não deu isso pra ele, né? Uhum. Então, às vezes, eu até falo muito com a minha namorada que eu até entendo,
Eu compreendo, eu não aceito, mas eu compreendo que meu pai seja assim. Mas da minha geração pra cá, os caras não se tratarem, não procurarem, é, não deixarem mais que venham tolher essa manifestação de sentimento, de poder demonstrar carinho, de poder dizer que ama o filho, de que poder dizer que ama uma outra pessoa sem necessariamente ter relação sexual, né? Eu acho que não cola mais, não cabe mais, meu irmão, tá? O negócio Sim. tá feio, tá brabo demais pra tu ficar com esse teu negócio de coisa de homem a si mesmo. Homem a si mesmo nada, velho. Tu tem que assumir tua responsabilidade, mano. Muda, velho. Muda porque tá pegando o negócio. E vocês são muito convocados a estar nesse lugar de macho, Sim. né? Vocês são Sim, cobrados a ter um determinado comportamento, Uhum. né? sim. De agressividade, Uhum. É uma certa né? imposição, né, ali mais uma vez, exercendo o poder de ser homem, Com né? Para eu ser certeza. homem, eu tenho que ter essas características. E realmente, eu acho, assim, que a geração talvez mais nova tenha a oportunidade de falar sobre, Sim, né, os sentimentos, com pais que estão se desconstruindo para conseguir fazer diferente essa criação, né? Sim. É uma, digamos, uma esperança. Eu, pelo menos, senti uma esperança aqui te ouvindo. Pois mesmo, foi Saber bom. que a tua sim, conversa está chegando no teu filho Sim, sim. e possivelmente ele não vai reproduzir muitos dos comportamentos que Que eu você tive. recebeu. É que eu tive É. também, né? E é Eu muito tive. interessante saber que você está quebrando isso, sim. Uhum. né? Sim. E aí eu acho que a gente conseguiu ouvir o Sim. principal, né? O primeiro de como é que se dá e também de que existe sim um caminho. Sim. Vários, né? Mas a gente está conseguindo ver que existe um E caminho. existe a possibilidade de mudança, porque se tu Existe. Sim, mudar-te, tu sim, podes Mas eu não sou parâmetro, eu não ser. sou referência, nem quero ser. Eu espero que muita gente fora da minha bolha faça isso, né? sim, Porque, assim, não vou dizer, não é fácil. Pô, sim, cara, o homem tem tanto privilégio, velho. A gente tem tanto privilégio. Eu vou pra qualquer lugar, qualquer hora. Eu costumo falar em tom de brincadeira, mas não é brincadeira. Eu tenho os maiores três privilégios que um ser humano pode ter nessa sociedade doente que a gente vive. Infelizmente, ou felizmente, que deveria ser usado pra fazer coisas boas. Eu nasci homem, hétero, cis, branco, nasci homem, hétero e branco. olha Ou só. seja, cara, Privilégios, né? é muito privilégio, velho, pra uma pessoa só. Tu não tem o direito de fazer merda. Tu não tem o direito de fazer besteira, cara. Tu não tem o Sim, direito, tu tens que tentar corrigir. Entendeu? Essa rota aí, recalcular a rota e fazer melhor, porque tá demais, tá absurdo de violência contra a mulher, contra a criança, contra trans, contra vulneráveis, né? vulneráveis, tá É, demais. isso é Então tu tem verdade. responsabilidade sim de mudar pra melhor. Perfeito. Eu acho que dá para a gente fechar assim que combater o feminicídio não é só proteger mulheres, né? Sim, sim. Sim, Mas é justamente cuidar desses homens, Uhum. na verdade, diante de dor, diante do abandono, da rejeição e desse lugar, né, de exercer o poder. Eu acho que é um caminho. E a gente aproveita para convidar, né? sim. Se esse episódio te tocou de alguma forma, tanto homens quanto mulheres, compartilha, tá? Com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Porque informação também é proteção e pode salvar vidas. E a gente se despede aqui e te convida para o próximo episódio. Até lá.